busca promover essa reflexão sobre as mudanças necessárias para enfrentar as dificuldades trazidas pelo contexto atual, buscando o aprimoramento do gerenciamento de rotinas e padronização voltada para a qualidade. Nosso palestrante, então, é o José Eduardo Frota Albuquerque, publicitário, professor historiador, pós-graduado em liderança, coaching e gestão de pessoas, pós-graduado em docência para o ensino superior. Ele é docente nas instituições Fundatec, Senac, SESI, CIE e Instituto CDL. Então, será abordado o planejamento e organização do trabalho, as ferramentas para o planejamento e organização do trabalho e o gerenciamento da rotina diária. As competências a serem desenvolvidas na palestra são a competência essencial, trabalho em equipe, e de liderança e organização do trabalho. A gente pede que todos coloquem o celular no modo silencioso e que preencham a avaliação, entreguem no material de vocês, frente e verso, e entregue para a gente no final. Tá? Boa palestra. Obrigado. Bom dia, turma. Gostei do bom dia, já chegaram aqui bem animados, né? Quando eu começo as minhas aulas, eu tenho, em geral, eu tenho uma mania, que é uma mania, eu acho que bem positiva. E depois eu vou dizer os 3 motivos pelos quais eu vou pedir isso para vocês. Eu quero que vocês deem uma calorosa salva de palmas até que eu peça para vocês pararem. Depois eu digo os 3 motivos pelos quais eu estou pedindo isso, tá? Uma grande, calorosa salva de palmas, pessoal. Obrigado. Imagina, o cara fica até meio-dia aqui batendo palma, né? Que não é ruim, né? Mas haja mão, né, para bater palma. O primeiro motivo que eu quero dizer isso para vocês é que essas palmas são para vocês. Essas palmas são para vocês porque vocês merecem. Vocês saíram de casa, né? Com esse friozinho, hoje está até tão gostoso, né? Se predisporam a vir aqui, a aprender, né? A se tornarem pessoas melhores, mais robustas, né? O segundo motivo é que, segundo os monges budistas, o som, o timbre das palmas, ele tem um mantra positivo. Por isso que a gente bate palma quando a gente gosta de um espetáculo. Caso contrário, a gente faz aquele né, que é um mantra, né, subentende-se que negativo. E o terceiro motivo é que, se minha palestra for ruim, as minhas palmas já estarão garantidas. Tá? O que nós vamos abordar aqui hoje, gente? Sobre administração de rotina, né, e melhoria contínua. Levante a mão quem acha, quem julga, de modo sincero, até porque eu me especializei em PNL, que é Programação Neurolinguística, e eu mais ou menos conheço, só olhar o aluno, assim, já há 22 anos dando aula, eu já sei se ele está me enganando ou não. Então, eu quero que vocês levantem a mão dizendo quem que acha que não consegue coordenar bem a sua rotina. Levante a mão, por favor. Não precisa, pode ser assim, para disfarçar, para os colegas não verem, assim, pode ser assim de cantinho. Não tem nenhum problema, tá? Pouca gente. Tem os mentirosos, né? Tem aqueles que dizem que não, preferem não dizer que não, né, que são desorganizados, mas a verdade é que todos nós, de um modo ou de outro, somos desorganizados. Procrastinamos, de um modo ou de outro. Todos nós. Porque nós temos uma vida dividida, um tempo, em 2 partes, vividas ao mesmo tempo. Que tempo? Quais esses 2 tempos que nós, todo mundo, de um bebê até um octogenário, quais são esses 2 tempos que nós vivemos ao mesmo tempo? Digo, todo mundo. Alguém tem uma sugestão para me dar? Que tempo, 2 tempos que nós, todo mundo, vivemos ao mesmo tempo? Alguém tem uma sugestão? Como? A casa e o trabalho? Não. Interno e externo? Não. Está dormindo e está acordado? Não. Pensem, gente. Vou dar uma dica. Oi? E o passado? Aí seriam 3. Não. Que horas são? Eu quero que todos vocês olhem para os seus relógios. Vale o celular. Que horas são? Quanto? De que dia? De que mês? De que ano?
Então, 9 e 19 do dia 16 de junho de 2016, estamos todos aqui neste auditório, no DEMAI. Estamos vivendo um tempo cronológico. Mas, porém, contudo, todavia, nós, cada um de nós aqui, estamos vivendo também um tempo biológico. Eu não sei se algum de vocês está enfrentando um problema de doença. Muda completamente a nossa vida, a nossa maneira de ver o mundo. Eu não sei se algum de vocês comprou a casa própria, está feliz da vida radiante, ou achou aquele grande amor, meninas. Muda tudo, não muda? Então, quando nós falarmos sobre gerenciamento das rotinas, nós também precisamos levar em conta que tempo biológico nós estamos vivendo no momento cronológico. Precisamos levar em conta isto. Porque muitas vezes tu vem na aula do Zé, o Zé te dá várias ferramentas para que tu possa melhorar, gerenciar de modo mais organizado a tua rotina, mas o tempo biológico que isso está vivendo não vai colaborar muito com isso. Então, levem as minhas lições de acordo com a realidade de vocês. Certo? Vamos começar, então, o nosso debate. Por favor, tenha dúvida, levante. Nós temos até às 11 horas. Né? Estamos começando agora às 9h20. A palestra tem uma programação de 2 horas, mais ou menos. Mas o que eu puder responder de dúvidas e tal, a gente pode. Tá? Eu só não quero atrasá-los, porque eu sei dos seus compromissos também. Certo? Então, gerenciamento da rotina e implementação de melhorias. É o que todo mundo busca, né? Gerenciamento da rotina. Gerenciamento da rotina é o ato de planejar, agir e diagnosticar adequadamente, no tempo previsto, objetivando qualidade a um custo previamente planejado, a execução de um trabalho por meio de sua materialização. Este seria o ideal, não seria? Agora, por que algumas pessoas têm a capacidade de gerenciar melhor, não digo nem a rotina laboral, mas as pessoas têm uma capacidade melhor de gerenciar as suas vidas. Aquelas pessoas que realmente são muito organizadas, muito disciplinadas. Não é porque elas nasceram assim, porque nós nascemos errados. O que nos forma assim, o que nos torna assim, é o meio cultural em que nós vamos nos forjando. O meio cultural em que a gente vai vivendo. Seja ele familiar, social ou laboral, e até laboral. Porque se nós fizermos um cálculo por baixo, nós gastamos por ano, ou investimos por ano, depende do ângulo e do ponto de vista, 1.600 horas aproximadas dentro do nosso trabalho. Concordem comigo? Vamos fazer um cálculo rapidamente? Vocês trabalham 8 horas diárias. 5 vezes 8? Aí, tem gente que não foi na aula de matemática, tabela, né? A tabuada foi mal. Eu sou péssimo em matemática. Eu sou bom em números, porque sou turco, né? Todo turco é bom em números, né? 5 vezes 8? 40. Isto por semana. 40 vezes 5? 160. É isso? Me corrige, porque eu sou péssimo em matemática. Ajuda aí, dá uma... 200? 5... 4 vezes... Não, 4 vezes 4, perdão, né? Porque são 4 semanas... Né? Vocês entraram na minha, né? Viu? Entrou na minha. O senhor entrou na minha. O senhor está aí calculando aí. 4 vezes 4, 160, é isso? 160 vezes 11. Vamos deixar o mês das férias. Todo mundo aqui pega um mesinho de férias, né? Vezes 11. 1.600 alguma coisa? 1.700? 1.700 horas divididos em 24 horas por dia. 70 e alguma coisa? 73? Mais ou menos isso. 73 dias, ou 74, vocês fazem esse cálculo aí, eu não sou professor de matemática, sou professor historiador e publicitário. Nos 365 dias por ano, dá 1/5, é isso? Mais ou menos, dá 1/5 da vida de vocês por ano. Vocês passam aonde, gente? No sanitário? Não, no ambiente de trabalho.
Já pararam para pensar sobre isso? Já pararam para pensar que o meu ambiente de trabalho ele precisa ser bom? Mas para o meu ambiente de trabalho ser bom, ser assertivo, quem é que faz o ambiente de trabalho? É o patrão? É o Fortunati? Agora vai vir, o vice-governador está se candidatando, já abriu a candidatura dele. Quem é que faz o ambiente de trabalho, pessoal? Sem hipocrisia, sem hipocrisia. Quem é? Somos nós. Eu que faço a minha aula. Eu que faço a minha convivência com meus colegas docentes. Eu que tenho que estipular a minha maneira de trabalho dentro de uma linha de raciocínio pedagógica, que as instituições que me contratam, não é que obrigam, mas elas impõem, né, que exista uma maneira. Eu que faço a minha maneira, e vocês que fazem o setor, as equipes e o próprio ambiente de trabalho de vocês, bem como vocês fazem a vida de vocês. Aí entra aquela questão do relacionamento, como é que está, do teu relacionamento com a tua família, com a tua mãe, com o teu pai, com o teu irmão, com a tua vida social. É isso que também um pouco nós vamos abordar aqui, já que o meu foco um pouco é PNL. Eu trabalho com o comportamento das pessoas, como eu faço a gestão de carreira das pessoas. Então é pensar um pouco, porque não adianta eu me dedicar apenas para o meu trabalho, ser o melhor trabalhador e chegar em casa e ser um pulha. Está errado. Isso, tu nunca vai conseguir gerenciar de modo efetivo a tua vida, porque está quebrando alguma coisa. Tu não vai querer ir daqui a Santa Catarina com um pneu careca, uma hora ele vai estourar, ele vai dar problema, porque tu não pensou num todo. E quando a gente monta uma estratégia de trabalho, quando a gente monta uma estratégia de vida, nós precisamos pensar num todo. E esse todo começar a fracionar o que é e o que deve ser e o que não pode ser. Que é o que nós vamos ver aqui. E vocês vão identificar essa minha introdução nas ferramentas que nós vamos abordar aqui. Vocês vão fazer essa identificação. Tá? Se tiver dúvida, levante a mão, diga o nome e faça a pergunta. Por favor, tá? Não se acanhe, mas também não se assanhe. Tá? Há muito tempo que o gerenciamento da rotina deixou de ser algo intuitivo para dar lugar a um olhar sistêmico, com a utilização de métodos e ferramentas organizacionais. O que é um olhar sistêmico? Quem é que me dá uma sugestão do que é um olhar sistêmico? Uma maneira de agir sistêmica. Vamos buscar a etimologia da palavra sistêmica. Sistêmica vem da onde? Mas vocês estão muito acanhados. Não dá para servir uma pinguinha ali antes do... Dar uma esquentada nessa turma aqui? Pode ser, ó, já tem um... Pode ser, pode ser. Sistêmico vem da onde? Sistema. Sistêmico, sistema. Vocês devem ter uma mania, né? De manhã tem aquela pessoa que levanta e primeiro vai fazer o seu cocôzinho básico, não é verdade? E tem aquele que não. Tem aquele que vai lavar o rosto, vai fazer a sua higiene, né? Depois vai para a parte fisiológica. Depende. É uma maneira de vida que nós temos. É uma maneira. Do trabalho é o mesmo modo. Nós temos que criar um modo sistêmico. O grande problema, vocês sabem qual é que nós nos deixamos levar pelos contaminadores instantâneos, que é o que acontece na nossa vida contemporânea, que é esta loucura que nós vivemos hoje da coisa rápida. Tudo tem que ser para ontem. Se você tem um carro, antigamente você não tinha um carro, pegava 2, 3 ônibus e não reclamava do trânsito. Ou você tem um carro, se a pessoa da frente ali está distraída, mexendo no rádio, abrir o sinal, você já... A gente vai se contaminando com isso. Estou errado, gente? Ou eu acho que eu estou meio maluco? A gente vai se contaminando. São os contaminadores do nosso dia a dia. Este que é o grande problema. Mas daí eu pergunto para vocês, e o meio cultural que tu viveu, ele não serviu para nada? Para fazer com que tu não te deixe contaminar? Ou que se deixe contaminar apenas pelas coisas positivas? Porque isso, de certo modo, é uma coisa negativa. Há algum tempo eu estava dando uma palestra em Osasco, na sede do Bradesco, e uma moça, visivelmente, ela estava perturbada, porque o chefe dela não auxiliava em nada. Ao contrário, o chefe dela era tão imediatista que ele contaminava ela de modo sistêmico. E ela levantou e disse para mim, professor, ela é do Nordeste lá, professor, eu tento, mas eu não consigo, ele é chefe. Como é que a gente conquista as pessoas? Levante a mão quem é casado, por favor.
Todo mundo enforcado, né? Inclusive eu, né? É bom ser casado, né? É muito bom ser casado. Depende, uns já fizeram assim, depende. Como é que vocês conquistaram os cônjuges de vocês? Chegou na balada, e aí, estamos nessas carnes? Ou chegou numa boa, conquistou, foi encantador, mandou flores, levou para jantar, encantou. Encantou vem de encantamento. O que é encantar? Jogar magia. Assim que a gente encanta as pessoas. Jogando magia. Impondo a tua maneira de ver o mundo. Impondo a tua maneira de ser. Ou de, pelo menos, estar. Porque, na verdade, ninguém é nada, todo mundo está alguma coisa. É encantar da tua maneira. É fazer com que as pessoas façam o que tu quer que elas façam de uma maneira assertiva, positiva e boa, sem a imposição. E eu digo isso para vocês que também são gestores e que também têm pessoas sob o seu comando. A responsabilidade é muito grande. Certo? Vamos entender, então, como podemos planejar a rotina de modo mais pragmático. Lista de tarefas. Comece a sua etapa de trabalho fazendo uma lista das atividades diárias, priorizando as que precisam ser começadas e, de preferência, concluídas para o mesmo dia. Se eu não consigo concluir todas as tarefas que eu estipulei para aquele dia, o que eu faço? Eu postergo elas para daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 anos? Não. No máximo, para o outro dia. Porque eu preciso contar com as circunstâncias que independem de nós. As circunstâncias independem de nós. O nome já está dizendo. Fazem parte de um círculo de coisas que acontecem que eu não tenho domínio sobre elas. Aquele chefe que te tira do teu trabalho para fazer alguma coisa, uma reunião rápida que tu tem que ir na escola do teu filho, o teu marido que teve algum problema, a tua filha que teve algum problema, ou o próprio fornecedor, ou o teu parceiro que não está te suprindo e que te deixou na mão. Então, eu preciso ter esse coeficiente. E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Tá? Para identificar as suas prioridades. Opa, calma, está nervoso? Vai pescar. Tá? Elabore uma lista dividindo suas tarefas em 3 partes elementares. Primeiro, o que é importante para mim? Segundo, o que está sendo urgente? Eu não disse eu disse está, porque a urgência ela é sazonal, ela é por etapas, ela não é sempre aquela urgência. Se tu tem sempre urgências nas tuas coisas, alguma coisa tu estás fazendo errado, porque a palavra urgente ela tem que ser de vez em quando, não sempre, senão ela vira uma sequência na tua vida. Urgência não tem a ver com rapidez. Rapidez é uma coisa, urgência é outra bem diferente. E o que será circunstancial? Vamos tentar entender um pouco aqui, então, gente. Eu vou fazer uma tabelinha, e isso funciona. Façam. Todos têm um papelzinho para anotar? Não. Vocês sabem que tem uma pranchetinha do lado da cadeira de vocês, que ela faz assim, assim. Ou assim, assim. Entenderam? Quer que repita? Tá? Calma, eu só posso agir assim depois da meia-noite, que daí eu me transformo na Josi. Meu nome é José, eu viro Josi, drag queen, né? Aí eu viro mais tarde, só depois da meia-noite. Boto os cílios e tal. Primeiro, quando eu monto a minha tabela para fatores importantes, eu tenho que levar em considerações fatores em médio e longo prazo. Fatores que estão na minha projeção de vida, de carreira, ou até mesmo de projeto. Mas eu preciso levar eles em questões de médio e longo prazo. Não é nada no momento, é naquela coisa rápida. Tá? Então, por exemplo, eu preciso montar uma estratégia reparadora para uma obra ou algum problema que não está sendo conforme, ela não está andando conforme ela foi projetada. Houve um erro de planejamento? Houve. Sempre há um erro de planejamento. Sempre. Se a coisa não flui totalmente, sempre há um erro de planejamento. Ô, professor, só um pouquinho, daí o senhor está se contradizendo. O senhor acabou de dizer que existem circunstâncias. Tá, então, no planejamento tem que colocar circunstâncias também. Tem que deixar uma brecha, tem que ter um coeficiente para que eu possa agir de acordo com as circunstâncias. Então, há, sim, um erro de planejamento. E o grande problema é que nós, seres humanos imediatistas, corremos logo para o plano B.
A pessoa que corre para o plano B, ela, além de ser desorganizada, ela é covarde. Porque nós precisamos ver o porquê que o plano A não está dando certo, diagnosticar as ações que estão dando errado, ver maneiras, técnicas e novas estratégias para o atingimento de novos métodos, novas metas também. Então, esse fator ele é muito importante para que a gente possa organizar o nosso planejamento diário e o nosso também planejamento de vida. Eu vejo muitas vezes as pessoas me procuram para fazer uma assessoria para a carreira delas, e eu percebo que estão errando em coisas muito básicas. Aí tu vai ver, o cara é pós-doutor, o cara tem pós-doutorado. Cultura não tem a ver com inteligência ou com discernimento. Então, a gente tem que fazer todo um acerto para ver onde está acontecendo o grande erro. Depois, eu preciso listar o que é urgente. Então, por exemplo, se eu estou no turno da manhã e eu tenho uma reunião à tarde, uma das minhas urgências é montar o conteúdo da reunião da tarde. Aí eu vou começar a classificar primeiro, segundo, terceiro e quarto no momento em que eu listo isso. Eu posso listar em casa, tomando meu chimarrão, no meu caso, que eu gosto de tomar chimarrão antes de sair para fazer qualquer coisa, eu tomo meu chimarrão. Preciso do meu chimarrão, preciso me coordenar. Então, muito bem. Quando eu estou tomando meu chimarrão, eu devo ficar olhando para a parede. Ah, ali está mal pintado. Ah. Eu boto um papel e faço a minha lista. Ajo, coloco ação, mesmo no momento de comunhão com o meu chimarrão. Então, aí eu começo o quê? A priorizar em 1, 2, 3. Se eu estou pela manhã e preciso começar o meu conteúdo da reunião da tarde, eu vou pegar esse conteúdo e vou colocar como primeiro. Nós perdemos, e digo nós, abaixo de 50 anos, porque as pessoas ainda acima de 50 anos, eu tenho 51 anos, as pessoas abaixo de 50 anos, nós perdemos um pouco, entramos um pouco na questão imediatista, e a gente deixou um pouco de colocar as coisas no papel. Durante 6 anos eu dei aula para a terceira idade de informática no Senac. Então, o que eu aprendia, que eu repetia muito com eles. Eu tinha que repetir muito e, por vezes, eu não estava bem de saúde, ou eu estava com algum problema, e eu perdia a minha paciência na hora da aula, e, às vezes, eu era um pouco grosseiro com os idosos, né, ou com o pessoal da terceira idade. Aí eu comecei a ver que o problema não eram eles, que tinham uma má compreensão ou um baixo entendimento. O problema era comigo, que não tinha didática de ensino. O que eu comecei a perceber? Comecei a lembrar das minhas aulas lá no tempo de PA, anos 70. Eu comecei a colocar tudo no quadro. Porque o momento em que eu chegava na aula de manhã e dizia, gente, vocês abrem o caderninho de vocês só copiem o meu passo a passo da nossa aula de hoje. Eu colocava o passo a passo de tudo que eu ia ensinar para eles. Eu não abria, foi a melhor coisa que teve. Eu não abria mais a minha boca, porque o passo a passo estavam ali. E quando tinha aqueles tiozinhos que diziam assim, professor, não entendi. Olha o teu caderno, porque o Zé vai passar por aqui rapidamente, mas o teu caderno vai te acompanhar no resto da tua vida. Olha o teu caderno. Aí eles iam lá no caderno, claro, é que eu não tinha entendido. Aí eles acertavam. Nós precisamos voltar, parar, respirar e começar a colocar as coisas no papel. Ou no Excel, ou assim, como é o outro, aquele de digitar, o Word. Qualquer aplicativo, não importa. Pode colocar, mas visualize. O momento em que a gente visualiza as circunstâncias ou as ações, nós temos possibilidades de alocar ou realocá-las de maneira mais fácil. Tá? Deixe sempre uma parte ou uma coluna para o que será circunstancial. E o que será circunstancial? Por exemplo, hoje não é o dia de atender um fornecedor. Por quê? Quando nós falarmos sobre outras ferramentas, nós vamos abordar maneiras e técnicas de tu deixar para atender um fornecedor, ou então fazer uma visita, ou sair da instituição em determinado dia. Professor, mas é muito difícil, porque as coisas vão acontecendo. Tudo bem, mas tente programar. Se tu não puder, mande alguém. Hoje, por exemplo, a Nádia teve que ficar lá trabalhando. Gostaria que ela tivesse vindo para ver o meu curso. O Gustavo está aqui, está bem representado, que é que trabalha com ele. Porque ela teve circunstâncias, mas ela me disse que gostaria de ter vindo, não deu. Paciência. Tá? Então, monte uma lista de tarefas, dividindo ela em importantes, urgentes e circunstanciais. Tá? Perguntas? Vão mandando. Levante a mão e pergunte, não se acanhe. No momento em que tu estiver montando a tua lista de tarefas, tu precisa, acima de tudo, verificar os e-mails. Porque isso é uma
Não tem como fugir. A gente precisa abrir os e-mails para ver o que realmente está sendo urgente, até coisas familiares, muitas vezes, né? As pessoas têm teu contato profissional, mas tu precisa fazer isso. Então, verifiquem os seus e-mails, abram e vejam o que realmente está, né, precisando ali de uma certa urgência. Tá? Trabalho de campo. Determine dias específicos para sair da instituição para os trabalhos externos, dando preferência para os dias em que não irá elaborar um projeto. Por exemplo, se eu saio pela manhã e eu tenho... aqui passa avião, interessante. Se eu saio para fazer um projeto, se eu tenho um projeto para me parar para elaborar, mas eu tenho que visitar uma obra, vocês, por exemplo, trabalham muito com essa questão de obra, né? Eu procuro evitar, porque o momento em que eu estou montando um projeto, poderão acontecer duas coisas quando eu sair da minha empresa para poder visitar uma obra, ou visitar um cliente, ou participar de uma reunião, ou mesmo nosso workshop, nossa palestra que nós estamos aqui hoje. Poderão acontecer duas coisas. Eu perder o foco do meu planejamento, do que eu estou montando, ou, quando se encontra um professor assim lindo como eu, se inspirar para ajudar naquele foco, naquele planejamento que tu está fazendo. Pode acontecer duas coisas. Agora, isso tudo depende do ângulo de vista que tu está disposto a aplicar na tua rotina. Porque não adianta só nós estudarmos maneiras e técnicas. Nós precisamos alterar um pouco, ou afinar, ou burilar. Eu não falei bulinar. Burilar, por que não bulinar também, né? O nosso ângulo de vista, a nossa maneira de ver as coisas. Que maneira vocês estão vendo as coisas hoje? Vocês, quando acordam de manhã, fazem aquele assim... que saco, lá vou eu para aquele trabalho de novo. Ou tu acorda de manhã assim, uau, mais um dia de milagre de vida. Mais uma oportunidade para fazer diferente. Mais uma oportunidade de eu ser feliz. Depende de como é que tu está. Se teu marido te traiu, te deixou sozinha, tu deve estar acabada. Ou vice-versa, marido, mulher, né? Se tu está sem grana para comprar um botijão de gás para dentro de casa, tu também não está com aquele espírito de sair assim, uau. Mas depende de como tu vê o ângulo de vida. Isso talvez a gente vai falar mais no final do nosso encontro de hoje, tá? Planeje as pausas. O que tu faz na tua pausa? Professor, eu quando paro os meus 10, 15 minutos, é para fumar o meu cigarrinho. Vou lá, fumo meu cigarrinho, descansa a minha cabeça e tomo meu cafezinho. Beleza. Não estou dizendo que esteja errado. O que tu faz? Professor, eu estou fazendo curso em EAD. Eu vou lá, abro o computador, estudo um pouco e respondo as perguntas, né, o questionário que o meu professor mandou, colocou lá no Moodle, ou lá, enfim, na plataforma para eu responder. Beleza? Professor, eu deixo para responder os meus e-mails. Eu não sei o que tu faz, mas tente, quando tu for elaborar a tua lista de tarefas, colocar também e prever as pausas. Tá? Dose as reuniões. Cuide para o excesso de reuniões. Quando vocês forem montar uma reunião, pense de que maneira eu posso elaborar melhor. Estipule bem a pauta e tente seguir aquela pauta. Muitas vezes pessoas repetem reuniões que não precisariam ser repetidas. Por quê? Aí eu vou perguntar para vocês, quem é que está vendo a novela das 9? Levante a mão. Quem é que está vendo? O que deu ontem? O santo encontrou a mulher lá, correndo a cavalo, lá, a namorada dele, a Maria Teresa? Pá! Contaminei. Viu só? O que tem que ver a novela com o nosso assunto de pauta? Nada. Eu contaminei 1, 2, 3, 4 pessoas. Um ainda respondeu. É isso que acontece muitas vezes nas reuniões. A gente foge do tema. Porque tem pessoas mais contaminadoras, pessoas que conseguem encantar um pouco mais, de modo intuitivo ou de modo previsível, não importa. Mas elas conseguem encantar um pouco mais. E aí a gente entra naquele embalo e vai. Dose as reuniões, seja um pouquinho mais pragmático, um pouco menos prolixo. Também não vai ser lacônico, né? Aquela pessoa que só responde sim, não sei, talvez. Não, participe, né? Comungue, né, com as pessoas. Certo? Planejamento. Separe um turno para executar um planejamento semanal de suas atividades, deixando sempre um coeficiente de tempo para situações circunstanciais.
Como seria isso? Fazer um planejamento, deixando para depois. Quando eu contar até 3, eu quero que todos vocês, quando aparecerem esses splashes aqui, ó, eu quero que todos vocês leiam, bem motivados, em voz alta, ao mesmo tempo, quando eu mandar 3. Eu estou aqui, ó, no bico de vocês. Quem não lê, ou fazer... Sabe que tem gente que canta o hino assim, né? Não consegue cantar o hino, né? Eu estou olhando. Eu quero que vocês leiam. Isso aqui são mantras, são técnicas de PNL, Programação Neurolinguística. Isso vai entrar intrinsecamente em vocês. No 3, estou olhando todo mundo aqui, hein? Quem não fizer vai vir aqui na frente dançar o lepo-lepo. Vai apagar o micão, está sendo filmado, hein? 1, 2, 3. Nada contra, sem nenhum preconceito. Mas quando a gente entra na igreja católica, né, a gente vê assim, Maria cheia de graça, Senhor. A gente não escuta, né, as pessoas, né? Aí tu entra na igreja evangélica, meu Deus do céu, me ajuda a contar a casa própria, meu pai, tira esse vício de mim. As pessoas esfuziantes, né? Eu quero que vocês repitam de modo um pouco mais ordenado e de maneira evangélica. 1, 2, 3. Nós temos 3 candidatos ao lepo-lepo. Dessa vez passa, hein? Na próxima vai. Tá? Adiante. Fazer mais com menos. É muito engraçado, né? Existem algumas expressões que a gente fala, tu tem que sair da caixa. Tu tem que fazer mais com menos. Eu escuto isso muito como publicitário, né? O que é sair da caixa? O que é fazer mais com menos? Como eu vou fazer, né, um churrasco para 200 pessoas se eu só tenho uma costela? De que jeito? Picadinha que nem guisado, guerreiro. Pica que nem guisado. Sabe, pedacinho assim, ó, é só para lamber o beijo, só para engraxar o bigode. É o que temos. Fazer mais com menos. Muitas vezes deixamos de executar algumas ações porque julgamos que os nossos recursos não são suficientes para tal empreitada. Grandes feitos mundiais se deram por meio da força de vontade e da... Faltou ali, não sei por que faltou, e da criatividade. Levante a mão quem é que se julga ser uma pessoa criativa. De modo global, de maneira geral, que faz uma boa comida, que é um bom piadista, que toca algum instrumento, que tem uma maneira de encantar as pessoas. Levante a mão quem se acha uma pessoa criativa. Que isso, gente? Só 2 pessoas? 3? O que está acontecendo aqui, gente? 4. Cozinha bem. Posso afirmar que se eu tivesse mais uns 15 minutos, eu ia pedir vocês fazerem agora uma dinâmica e todos vocês iam provar que são extremamente criativos, com resultados extremamente assertivos. Numa simples dinâmica. Uma dinâmica que eu aprendi nos primeiros dias na universidade, na faculdade de Publicidade e Propaganda. Muito prático, muito fácil. Poderia provar, pena que o meu tempo não é hábil. Eu não tenho tempo hábil para isso. É uma grande pena. Mas eu tenho certeza que todos vocês somos criativos. Mas sabe o que vai nos impedindo de ser criativo no nosso dia a dia, gente? Os inibidores da criatividade. Os bloqueadores da criatividade. Muitas vezes aquele chefe que nos pratica um assédio moral inconsciente. Muitas vezes a tua família, desde pequeno... Imagina a família da Gisele Bündchen, quando ela botava lá, quando ela era guriazinha, né, botava lá com 6 aninhos o sapato da mãe dela. Qual é a criança que nunca fez isso? Até eu botei o sapato da minha mãe. Não entrava muito, porque eu sempre fui grande, né, mas eu botava só os dedinhos, saía de sapatinho, né? Imagina a mãe da Gisele Bündchen, enquanto ela estava se inspirando lá para ser uma grande Uber model, que ela se tornou, né? Ó, guria relaxada, vai tirar esse sapato, vai lavar a louça. Estaria cortando a inspiração daquela menina. Imagina lá o pai do Neymar, que o guri estava lá, ó, jogando uma baita de uma bola. Guri, lá que isso aí vai procurar um emprego de office boy, rapaz.
estaria cortando. O nosso dia a dia, a idade também tem um fator muito dominante na questão não é da perda, mas da falta de prática da criatividade. Ela interfere muito nisso. Mas ainda o que nós precisamos é praticar a criatividade monitorada. O que é praticar a criatividade monitorada? É quando eu observo um evento e daquele evento eu tiro uma inspiração para que me dê um resultado. Então, melhor que falar isso aqui, eu vou contar uma história do engenheiro químico suíço George de Mestral, que tinha um hábito fumageiro. E lá no laboratório dele, enquanto ele trabalhava, ele saiu para fumar um cigarro. E ele morava naqueles Alpes suíços cheios de mato. Parecido onde eu moro. Eu moro num sítio cheio de mato. Lá, caminhando, quando ele retornou para o escritório dele, ou para o laboratório dele, ele olhou para as calças, olhou para os cadarços do sapato dele, e estavam cheios daqueles pega-pega, carrapicho. Sabe carrapicho? Aí ele tirou aquilo ali, olhou o pelo do cachorrinho dele, cheio de carrapicho também, que, aliás, a minha cadela que eu tenho lá, está sempre, ela anda mata dentro, para caçar preá. Ela caça, por seguida ela está com um preá na boca. Aí ele pegou e arrancou fora aquilo ali, e por curiosidade, por não aceitar as coisas só porque Deus assim que fez e é assim que tem que ser, não. Por curiosidade, ele colocou aquele carrapicho, aquele pega-pega, no microscópio. Aí ele ampliou e começou a perceber que aquele carrapicho tinha microgarrinhas, ou pontinhas. Aí ele entendeu que interessante, isso aqui se gruda nas coisas por causa das pontinhas. Aí ele cortou um pedacinho do cadarço do tênis dele, ou do sapato, e colocou no microscópio. E percebeu que o cadarço tinha entranhas, eram tramas, entranhas, e que aquelas pontinhas adentravam nas entranhas e se grudavam. Aí ele começou a perceber, isso foi lá em 1930, mais ou menos, 1940, ele começou a perceber uma coisa interessante. Eu posso criar alguma coisa bem interessante, porque até hoje nós temos o quê para fechar um casaco? Botões, que, por sinal, pela minha gordura, os meus já estão estourando, né? Ou eu tenho zíper, ou eu tenho cinto, ou eu tenho corda. Mas eu posso criar alguma coisa de aderência. Aí ele criou algo que todos vocês, na década de 70 e 80, tiveram uma carteirinha da OP, Ocean Pacific. Meu sonho era ter, não tinha dinheiro para comprar, né? Eu juntei dinheiro para comprar uma carteirinha, para abrir ela. O que ele inventou, gente? O velcro. Tudo por causa da observação do evento. Então, ele utilizou a criatividade monitorada. É isso que eu me refiro. Não é só a criatividade de pegar, sentar e tocar um instrumento, aquela criatividade de contar uma piada, ou de dar uma cantada, ou de fazer uma bela de uma comida. Não é essa criatividade que eu me refiro. Essa fomenta a criatividade que eu quero. Mas a criatividade que eu quero passar para vocês, e que a gente, por vezes, esquece de fomentar, esquece de praticar, é a criatividade monitorada. Como é monitorada, professor? Ele colocou foco no que ele queria descobrir e ele não perdeu o foco. Ele colocou naquilo ali e seguiu aquela linha de raciocínio, até achar algo que realmente desse resultado. Não existe outra maneira de fazer mais com menos se eu não utilizar a criatividade. Lembra da costela? Eu tenho uma janela, mas vão vir 200 pessoas. Janela, para quem não conhece, é uma costela grande, né? Uma parte inteira, praticamente, do lado do boi, ou da vaca, ou do terneiro. Então, pica bem picadinho e faz 200 porções. Comer o churrasco. Não encher a pança, mas comer o churrasco. Não importa. A criatividade ela foi monitorada. Não existe outra maneira de fazer mais com menos se não for por meio do exercício da criatividade. Por que eu coloquei ali, gente, a palavrinha exercício? Porque é que nem musculação. É que nem correr, caminhar, é um exercício. O nosso cérebro ele precisa se exercitar. Como historiador, inclusive o Gustavo sabe disso, ele também é professor historiador, é meu colega, descobrimos agora conversando. Aliás, nós temos muita coisa em comum, viu? Como historiador, eu posso afirmar para vocês, o nosso cérebro tem uma tendência a repetir as mesmas coisas apenas para poupar energia.
E isso é uma coisa que vem lá da idade da pedra, do homem de Neandertal, do Homo sapiens, porque ele não sabia quando ele ia caçar, ele não sabia quando ele ia comer novamente, então ele ficava hibernando. Ele comia e ficava quietinho para guardar energia. Isso vem lá, então não é tudo, não é vagabundo, não é preguiçoso, não é nada, não. Nós somos assim. Isso é fisiológico, é natural, é nosso, é neurológico. Tá? Musculação para o cérebro, como é que é? Praticando a criatividade. Todos os dias, não se deixar abater. Tá? Ferramentas de planejamento organizacional. Levante a mão quem é que já ouviu falar sobre 5W2H. Pouca gente, muito bom. Levante a mão quem já ouviu falar na análise SWOT. Muito bem, mais gente. Levante a mão quem já ouviu falar no ciclo PDCA. Perfeito. Na ordem 5S. E na administração do tempo, que todos nós, né, de algum modo, procrastinamos e perdemos o nosso tempo. Né? Não importa, a gente sempre dá um jeitinho de escorregar. Né? Vamos tentar entender um pouquinho de cada um e a sua real aplicabilidade. O que é, gente? 5W2H. É uma ferramenta utilizada para desenvolver e aplicar um checklist nas atividades específicas. O que eu quero dizer com isso? Vamos tentar entender um pouco aqui. Eu tenho aqui 5 Ws. What, who, where, when, why. 5 Ws e 2 H. All, how much. Tem dois Hzinhos. Então, por isso o nome 5W, 2H. Traduzindo para o nosso tupiniquim, nós temos o quê? What, o quê? O que eu vou fazer? Qual é a minha atividade? Qual é a minha ação? O que eu preciso fazer? Um exemplo. Eu estou desde 2013 em volta de um projeto dentro do Presídio Central. Faz 17 anos que eu dou aula em casas prisionais. Fase, Presídio Central, Caxias, Passo Fundo, Vacaria. Então, eu estou sempre circulando nos presídios. Eu adoro um presinho, né? Meus colegas que dizem, eu adoro um presinho, né? Não, eu adoro fazer a inclusão social. O que eu vou fazer? O quê? Curso no Presídio Central de Porto Alegre. O que eu vou fazer? Quem é o Senac, junto com o Zezinho aqui? O Senac me chama, sabe da minha capacidade comportamental para eu trabalhar com o pessoal da massa carcerária. Onde? Em uma cela de aula no bloco central do UNEJA, Núcleo de Ensino, né, para Jovens e Adultos. Quando? Começa em março de 2014 e vai até setembro deste ano, 2016, quando será provavelmente o começo da formatura deles. Tá? É um curso de 2 anos, é um curso de preparação para curso de vendas. Começamos com 30, estamos hoje com 16, porque eles vão pegando progressão de pena e vão saindo, né? E aí sai do curso, enfim, vai passar para outro. Por quê? Projeto do Jovem Aprendiz com inclusão social, com aprendizagem e atendimento em vendas. Por quê? Qual é o motivo disto? Tá? Aí entra o quê? O how e o how much. Como eu vou fazer isso? Serão aulas teóricas, lúdicas e simuladas com filmagem. Porque eu preciso levar para o resultado para as pessoas que estão no projeto e não vão dentro da cadeia. Como o setor pedagógico do Senac, os interessados, os coordenadores do DR, do Departamento Regional, e para a empresa patrocinadora, no caso, a Companhia Zafari de Abastecimento, que paga o salário, jovem aprendiz, você sabe o que é, né? E cotiza, né? Cotiza aquele jovem de 19, no caso de lá, na cadeia, de 14 a 24. Mas, no caso da cadeia, de 19 ou 18, né, a 24 anos. Para ver se melhora um pouco. É fato que o buraco é mais embaixo, nós vamos discutir isso aqui agora. Né? Há 14 anos dando aula em cadeia, eu sei bem aonde mora o problema. Não vamos perder o nosso foco aqui. Eu tenho que passar para eles. Eu tenho reuniões periódicas com a Companhia Zafari, com o pessoal pedagógico, e mostro as filmagens apenas para eles. Eu não tenho como mostrar isso até porque eu estou arriscando, né, a perder minha cabeça. Então, eu tenho que mostrar para eles como está sendo o trabalho, como o trabalho está sendo desenvolvido. Vamos adiante. O símbolo W2H deve ser desenvolvido e aplicado com clareza e compartilhado com todos os envolvidos no projeto.
Não adianta só o Gustavo fazer um simples W2H e dar a ordem para o Zé. Ele tem que se reunir com o Zé e dizer, tu estás destinado a este setor, a esta ação, a esta atividade. Tu precisa fazer o teu simples W2H. Precisa montar o teu cronograma de trabalho, o teu programa de trabalho. E aí nós vamos começar a bater em reuniões, senta-se, bota tudo na mesa e bate. O que está errado? Por que o meu não deu errado? Porque o meu não deu errado porque o João lá fez uma coisa errada e eu sou reflexo direto do João. O que o João fizer errado cai nas minhas costas. Por isso que muitas vezes eu já fui chamado em empresas, a última agora foi uma empresa no Paraná que fabrica peças para carro, porque os caras se tapeavam, literalmente tinham as vias de fato. Porque um fazia uma coisinha errada que dava problema no outro, e aí não tinha um diálogo. Ô, cara, vamos sentar aqui, onde é que tu está errando? Posso te ajudar? Agora, não entrando na brincadeira do Zé, que eu faço para descontrair, 2 horas sentado cansa. Leiam agora entendendo e compreendendo essa linha de pensamento. Repitam, por favor. 1, 2, 3. As pessoas não planejam em falhar. Elas falham em planejamento. Gente, desculpa o linguajar chulo. Quem é que sai de casa dizendo, hoje eu só vou fazer cagada? Né? Ninguém. Nem aqueles meus alunos lá daquele lugar, eles pensam que vão fazer uma ação da malandragem e vão se dar bem. Aí tira a vida de um cidadão, perde a própria vida. Até para ser vagabundo tem que planejar. Para tudo nós precisamos planejar. Por que casamento acabam? Por que relações entre pai e filhos estouram? Por que relações entre amigos acabam? Porque não há um planejamento. Nós temos um grande problema nosso, é do ser humano, e é sempre, a vida inteira. Alguns historiadores dizem que começou com o capitalismo, mas não começou, isso é muito anterior ao capitalismo. Nós temos uma visão umbilical. Nós temos uma grande mania de olhar para o próprio umbigo. Ah, eu sou altruísta e sou empático, desde que não interfira no meu. Então, tu não é altruísta nem empático. Eu sou um bom líder e trabalho bem em equipe desde que façam o que eu quero. Então, tu não é um bom líder e não trabalha bem em equipe. É essa cultura que nós precisamos alterar. O que não é nada fácil. Hábitos não se empurram janela abaixo. Hábitos se empurram degrau por degrau. A mudança neurolinguística, ela é degrau por degrau. Ela tem que ser lenta. Porque eu não acredito que nós vamos passar uma vida, 60, 70 anos. Eu tenho 51, mas me sinto com um guri de 18. Estou bem, né? Estou bem para jogar fora, né? Está no ponto para jogar fora, né? Que nós vamos sempre fazer as mesmas coisas. Que nós vamos acordar aquele dia e botar na cabeça, eu preciso começar a pensar de forma diferente. Agir de forma diferente. Está nas mãos de todos nós. Vamos entender agora um pouco sobre a análise SWOT, que alguns entendem, já viram, até praticaram, porque devem ter uma formação em economia, ou administração, ou relações internacionais, enfim. A análise SWOT é uma ferramenta que a tendência dela é perceber as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças de algo. De uma máquina, de um setor, de uma cidade, de uma pessoa ou de um processo. Nós precisamos colocar o estudo de por que alguma coisa não funciona bem, ou se está funcionando bem, por que eu posso melhorar, de maneira mais pragmática, de maneira mais prática, mais visualizada. Então, eu coloco no papel para visualizar quais são os pontos fortes daquele conteúdo que eu estou analisando. Por exemplo, vamos entender aqui uma análise de um possível candidato a coordenador de cargo, né? Um coordenador de um setor, enfim. Vamos tentar, como é que eu vou analisar? Como é que eu sei que o Pedro é um cara especialista nisso? Como é que eu sei que a Joyce ela pode ser uma ótima candidata? Ou a Beatriz, ou até mesmo o Tibúrcio?
Como é que eu sei disso? Como eu vou saber disso? Aplicando uma análise SWOT. Porque daí eu vou ter a certeza de que o que eu estou estudando tem um embasamento teórico, referencial e técnico. Então, vamos tentar entender aqui um pouquinho. Por exemplo, nesse candidato, que é o Tibúrcio, eu sei que ele tem um cara de bom relacionamento interpessoal, ele tem um bom conhecimento de Excel para me apresentar resultados, planilhas, né? Ele tem um bom conhecimento da língua inglesa, porque ele tem contato com maquinários e com processos que precisa conhecer a língua inglesa. Ele tem um domínio da área digital. Aí eu começo a quantificar. Por exemplo, se eu tenho 3, 4 candidatos que têm as mesmas qualidades, eu preciso começar a quantificar em percentual. Então, por exemplo, eu já coloquei aqui que eu sei que o Tibúrcio, ele domina de algum modo a área digital dele, internet, conhecimento, aplicativos, enfim, 60%. Mas a Marli, ela domina mais. Ela domina quase 100%, porque a guria fez curso de TI. Inclusive de programação em Excel, VBA, Axis, ela é muito boa no que ela faz. Faz dashboards, ela faz tudo isso aí. Ela é muito boa no que ela faz. Qual é a minha necessidade? A minha necessidade é mais digital ou ela é mais comportamental? Porque a Marli ela é muito tímida. O relacionamento dela interpessoal é muito legal, mas é muito tímido, muito curto, muito lacônico. Ela precisa saber se relacionar bem com o pessoal da equipe para motivar esse pessoal da equipe. Porque ela é líder. E o líder não é só um gestor. O gestor é do passado. O líder moderno é gestor, ele é líder. Ele motiva. O gestor é aquele cara técnico que conhece administração, que conhece processos. Mas o líder é aquele cara que conhece pessoas, que motiva pessoas. É esse cara que eu estou me referindo. Mas eu não posso só ter um cara que motiva pessoas, mas que o conhecimento dele técnico é muito ruim. Isso aqui é um processo muito bom para você aplicar para os seus colaboradores, para a sua família, para os seus filhos. Por que o teu filho está apresentando atitudes assim? Professor, só um pouquinho. Estava indo bem, agora só está dizendo que eu tenho que teorizar, eu tenho que botar a ferramenta na minha vida. Se ela está num nível de perdidão, de que tu está perdido, sim, talvez seja preciso, sim. De achismo, o mundo está todo errado. Nós precisamos o quê? Nós precisamos é colocar as coisas de modo pragmático. Bom, quando eu estipulo os pontos... Tranquilo. Quando eu estipulo os pontos fortes de uma pessoa, de um processo, de uma máquina, ou de qualquer coisa, isso é uma ferramenta multitarefas, multifuncional. Eu posso aplicar ela em várias coisas. No momento que eu tenho força, eu posso suplantar, dirimir, diminuir, abafar. Porque tem coisas que eu não vou conseguir resolver. Eu não vou transformar o meu Fusca num Ford Fusion. Não tem como. O meu Fusca vai sempre ser um Fusca. Mas eu posso melhorar o potencial do meu Fusca. Entende? Então, às vezes a gente pensa assim, não, eu tenho que mudar e eu tenho que apagar isso. Está te iludindo. Tem coisas que tu não vai conseguir fazer. Não tem como. Então, não vamos viver de ilusão, vamos viver de prática, do que é palpável, tangível, possível. Tá? Então, vamos tentar entender. Esse mesmo profissional chamado Tibúrcio, ele é um cara ansioso, em demasia. É um cara apressado, ele é muito perfeccionista demais e automaticamente, de modo velado e inconsciente, ele causa uma espécie de assédio moral aos colegas que não são tão perfeccionistas. É que nem mais ou menos, eu trabalhei um bom tempo com drogadito, né? Então, existe uma coisa muito interessante no drogado. Eu conheço vários drogados que deixaram as drogas. Vários alcoólicos que deixaram o álcool, mas sempre são estigmatizados. Ele vai voltar daqui um pouquinho. Daqui um pouquinho ele vai cair de novo na droga. É um estigma. É a mesma coisa que o excesso de brincadeiras, ou o excesso, ou o muito em tudo. A gente sempre fica desconfiado. Faz parte, essa é a nossa sociedade, né? Só que ele tem um detalhe, ele é inseguro nas atividades. Isso aqui a gente pode trabalhar com alguns cursos comportamentais, a impaciência também pode trabalhar com gestão do tempo e tal, enfim. Inseguro nas atividades, aí também é um pouquinho complicado, né?
trazer segurança para ele. Então, eu preciso o quê? Colocar no papel para eu ver o que realmente eu posso fazer para melhorar essa pessoa. Ou para que eu possa aproveitá-la naquele momento de modo melhor, que é o nosso caso, que é para poder pegar ele para ser o nosso coordenador. E quais são as oportunidades que a nossa instituição ou o nosso setor oferece a essa pessoa? Tem um ótimo ambiente de trabalho, a instituição proporciona capacitações, possibilidades de coordenadoria, pode cultivar um bom networking, o local de trabalho é próximo à residência dele, onde ele vai ser transferido. Então, eu vou pegar todas as oportunidades interessantes que vai ficar bom para ele e para a nossa instituição. Em contrapartida, eu tenho que pensar nas ameaças que vão impedir ele de alcançar essas oportunidades. Quais são as ameaças? Colegas desmotivados, ele é um cara que se desmotiva muito rápido. Se ele chega para dar um bom dia, minha colega, só se for para ti. Ele já sai dali acabado. Vou dar um exemplo para vocês. Né? Eu tinha um colega, professor, recém-formado, professor novinho, guri bom. E aí eu dava aula numa instituição, no Ronaldinho Gaúcho, dei aula um bom tempo lá no Instituto Ronaldinho Gaúcho, e entre outros lugares. Né? E aí nós tínhamos lá uma turma de 3 professores, assim, tudo cara já mais maduro, né? Aí o guri chegava, ele tinha uma mania de usar, ele chegava de motinho lá com uma jaqueta verde. O apelido dele era Alface. Aí eu cheguei lá, eu sou muito brincalhão, né? Muito gozador. Aí chegou lá, eu disse para os guris assim, ô guris, o Alface é muito assim, ele se impressiona. Quando ele chegar, cada um diz que ele está com um problema, que ele está com os olhos fundos, que ele está branco, amarelo. Né? Vamos dizer, o que tu tem, cara? Tu está bem hoje? Aí o Alface chegou e eu cheguei assim, ô, bom dia. Tudo bem, cara? Ele, tudo bem. Está bem mesmo, cara, está com os olhos fundos. Aí eu comecei assim. Aí ele foi lá, falou com outro colega, ô, cara, tu está bem? 10 horas da manhã ele chegou lá para a coordenadora pedagógica. Pai, eu posso ir embora, eu não estou me sentindo bem. Influência. Qual é a influência que nós geramos? Positiva ou negativa? No caso, foi uma grande brincadeira. Né? Eu depois falei assim, não vai embora nada, nós estamos brincando contigo. Vamos lá. Influência. Tá? Ciclo PDCA é um método gerencial utilizado para a elaboração e controle de processos. Plan, né, que é o planejamento, né, action, a ação, o doing, que é a execução da ação, e o controle, que é o diagnóstico da ação. Vamos entender um pouquinho mais como é que funciona isso, vamos desmiuçar um pouco. O ciclo PDCA, a primeira etapa é planejar, que é o plan. Ele é um círculo, né? É uma maneira, porque o ciclo é um ciclo que não pode parar nunca. Em todos os processos da tua empresa, esse ciclo PDCA ele não pode parar. Ah, mas o nosso projeto está andando muito bem, as ações estão perfeitas. Cuidado, coisa muito oferecida ou é podre ou é ardida. Quem é que já ouviu esse? Né? Eu sou lá do Alegrete, né? Isso lá no Alegrete é assim, né? Coisa muito oferecida ou é podre ou é ardida. Cuidado. Nem tudo que está ganhando, aquela história de que time que está ganhando não se mexe, isso é conversa fiada. Precisa de um diagnóstico simultâneo, concomitante. Olhar e avaliar como as coisas estão acontecendo mesmo. Tá? Então, isso é um ciclo. Então, nesse ciclo, o primeiro é planejar, criar um planejamento. Primeiro, identificando a situação a ser resolvida. Segundo, analisar o porquê ocorreu ou por que está ocorrendo tal circunstância, tal situação. Na verdade, eu costumo dizer situação em vez de problema. Existem mantras. Quando a gente fala assim, eu estou com baita de um pepino para resolver, só no tu falar, tu já está dimensionando isso numa proporção que talvez tu não consiga alcançar mais. Então, em vez de problema, diga que tu tem uma situação para resolver. Eu estou com uma situação para resolver. Vamos dirimindo as coisas. O que não dá para suplantar, o que não dá para mudar, vamos tentar diminuir. Tá? Depois, eu preciso criar um plano de ação para resolver a tal da pendência. Ele está cortando ali, tá? Mas não tem problema, depois eu te passo o outro ali. Qual é a segunda etapa do nosso ciclo PDCA? Né? Que é o doing, executar. Então, eu preciso aqui, executar. Planejei e começo a executar. Primeiro, escolha da pessoa capacitada para a ação. Quem é capacitado? A Marli, o João ou o Tibúrcio? Ajuste do conhecimento da pessoa escolhida. Muito bem, eu acabei escolhendo o Tibúrcio, mas o Tibúrcio é uma pessoa que ele precisa treinar lá especificamente
como funciona aquela máquina, como ele vai operar, ele precisa conhecer tal coisa. Então, vai lá e treina o Tiburcio. Se ele tem potencial, treina ele. Ninguém nasce pronto, ninguém de nós aqui saiu da barriga da nossa mãe dizendo, cheguei, né? Nós fomos aprendendo a falar babé, bi, bobó, aprendendo a engatinhar, foi tudo um aprendizado. Tiburcio do mesmo modo, ensina ele lá que ele tem certeza que ele vai ter capacidade para isso. Tá? Segundo, delegue autonomia para a pessoa, deixa a pessoa trabalhar, não fica criquizando. E aí, já fez? Calma, cobre os resultados com parcimônia, com coerência. Cobre com coerência, com organização, para a pessoa saber que tu está cobrando ela de modo técnico e não pessoal. Tá? Por fim, definir e monitorar o prazo estabelecido para a ação. Monitoramento completo, sempre aplicando de modo concomitante os 4 itens do nosso ciclo PDCA. Por isso o nome ciclo. Tá? Depois, eu preciso checar o que está ocorrendo. Criar e acompanhar os identificadores para verificação de resultados. Eu preciso criar um sistema de gerenciamento para ver como eu posso quantificar e qualificar aquela ação que está sendo resolvida. Como é que eu vou entender isso? Eu não tenho capacidade para isso. Chama alguém que tenha essa capacidade. Uma pessoa que seja mais pragmática, uma pessoa mais racional. Às vezes a gente se envolve emocionalmente. Chama aquela pessoa mais racional para ver como é que está indo o resultado dela. Tá? Por fim, avaliar o status do plano de ação. Quando eu faço essa avaliação, eu passo para a 4ª e última etapa do ciclo. Não quer dizer que o ciclo vai parar. O ciclo não deve parar nunca. Tá? Que é agir. O momento em que o planejamento foi correto, a execução está sendo ativa e muito boa, a minha verificação está em nível correto, eu vou colocar isso como um plano de ação efetivo para mim. Ele vai se tornar agora um plano oficial. Então, na 4ª etapa é agir com o modelo de ação que deu certo durante o processo. Se o resultado for negativo, retorne o ciclo para verificar onde se encontra o equívoco. Se o resultado for positivo, padronize. Crie uma sistemática, porque não é porque o Gustavo não vai trabalhar naquele dia, parou tudo porque o Gustavo, só o Gustavo que sabe. Não. No momento em que eu padronizo um sistema de ação, qualquer pessoa pode tocar, porque o sistema ele anda praticamente sozinho. Ele vai andar praticamente sozinho. Tá? Então, a gente não pode, pessoas não são insubstituíveis. Nós precisamos, o processo tem que continuar independente da pessoa que está tocando ali. Não é porque é pessoal ou não é pessoal. Não, não. É o processo que é importante. Tá? A partir da compreensão do ciclo PDCA, é preciso criar um pensamento sistêmico. Sistematizar. Planejando uma ação consistente, registrando e medindo os resultados, conhecendo e aplicando e tornando os resultados padronizados. Padronizar os resultados. Tá? Ali está meio por cima, ali, mas é isso mesmo que eu estou dizendo para vocês. É o mesmo esquema do ciclo PDCA. Mesma coisa. Tá? Ordem 5S. Levante a mão quem é que conhece a ordem 5S. Pode levantar a mão todo mundo, por favor? Quero ver uma coisa? Todo mundo levante a mão. Todo mundo botou desodorante, né? Então, todo mundo levanta a mão. Por que eu pedi para todo mundo levantar a mão? Porque todos vocês conhecem de modo intuitivo o 5S. Todos vocês praticam de modo intuitivo o 5S. O problema é que a gente não coloca no papel. O problema é que a gente não bota como modo sistêmico isto. Então, vamos entender e vocês vão ver, mas isso eu já faço. Eu vou passar o 5S, vocês vão dizer, isso eu já faço, já estou sabendo já. Tá? O que é o SEIRI? Senso de utilização, seleção e classificação. É identificar, eliminar materiais ou recursos inúteis. Isso vocês já sabem. Isso aqui eu não preciso, tira para lá, isso aqui eu não preciso para lá, tira para lá. Estou eu dando um curso numa grande empresa que todos vocês conhecem. E aí era uma sala comprida, não tinha microfone, o pessoal de lá, o áudio, não conhecia, porque me colocaram para dar o curso do lado do Ele Ponto. Aí eu estou dando o curso lá do Ele Ponto, então de vez em quando eu tinha que ir lá, né, lá no fundão, falar com o pessoal, e papapá. Aí tinha, alguém botou um comigo, ninguém pode, um baita vaso aqui. Aí eu tinha que desviar, então, gente, aí eu botava minha bunda na cara dessa pessoa aqui. Então, não sei o que, eu vou lá e volto. Então, vai a bunda na cara dele. Né? Tu não sabia que a tua quinta-feira ia ser tão emoção, assim, né? É emocionante, né? Daqui um pouco eu estou bem motivado, sabe? Viu? Empolgado. E eu venho, tropeço no tal do Comigo Nem Pode,
cai vaso, caio eu de costas no chão. Sujo toda a minha roupa de barro. Aí eu senti 2 sentimentos. Primeiro, pá, que mico, que vergonha. Segundo, acabei com essa porcaria. Né? Tira as coisas que não te servem dali. Por que não estava num cantinho aquele comigo ninguém pode? Por que ele tinha que estar justamente... Estava estorvando. Tira fora. Identifica o que está estragado, o que está te incomodando e tira. Às vezes a gente não identifica, mas não flui a coisa. Simplesmente não flui. Tá? Seiton. Dispor objetos de forma, né, sistemática. Estabelecer sistema de comunicação visual que permita acesso rápido. Isso é uma filosofia de vida japonesa. Não só profissional, mas de vida japonesa. A casa dos japoneses são assim. Tá? Então eu sei, ali está o celular, ali está a chave do carro, ali está a água. Limpa, de modo visual que tu possa ter acesso às coisas. Tá? Muito bem. Seiso, senso de limpeza. Significa limpar a área de trabalho e os equipamentos, atacar sistematicamente as fontes de sujeira. A grande maioria dos acidentes que ocorrem nas empresas é por causa da fonte de sujeira. Não é só a poeirinha que está no meio da máquina, ou o excesso de óleo. Não, é a fonte de sujeira que está em volta da máquina, que está em volta da operação toda. E vocês trabalham diretamente com essa parte operacional, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Tá? Seiketsu. É o senso de saúde, higiene, asseio e segurança. Cuidar para a própria saúde nos níveis mentais e físico. Te cuidar. Está bem contigo mesmo, está feliz, está bem alimentado, está bem nutrido, está bem, tomando bastante água, está cuidando de ti, da tua saúde, está legal. Cuidar de ti e dos membros da tua equipe também. Tá? Shitsuke. É o senso de autodisciplina, educação e comportamento. Guiar-se por padrões éticos, morais e técnicos. Ou seja, praticar diariamente a ética. Aí um dia me perguntaram numa aula, era uma aula sobre ética, sobre isso aí, que era lá um componente de uma aula de gestão de pessoas. Nós estávamos falando sobre ética. Aí eu pergunto para vocês, o que é ética para a senhora? Mesmo que os teus não estejam de acordo com os delas. A ética é muito questionável. O que é ética? Aí uma moça me perguntou, professor, o que é ética para o senhor? A melhor maneira de tu saber se tu estás ou não sendo ético é te colocando no lugar da pessoa ou da situação. O que eu não quero que façam para mim, eu não faço para os outros. É a única maneira. Porque o que a senhora falou está plenamente correto. Mas é que nós temos uma sociedade em que fomos criados em meios culturais diferentes. Aí o que é moral para a senhora pode não ser para o outro. E eu vivo isso todos os dias, lá, 3 vezes por semana, dentro de uma casa prisional. Para mim, o que é moral, para eles não é. Tá? Administração do tempo. Levante a mão quem é que não está administrando bem o seu reloginho aí. Com sinceridade, levante a mão. Eu vou pedindo, à medida que eu vou falando, todo mundo vai levantando a mão. Um levanta, outro levanta, vai levantando a mão. Né? Eu acredito que todos nós aqui, tem um vídeo muito interessante, né? Que é um vídeo... As árvores somos nós. Jesus somos... Tem um vídeo na internet muito interessante, vocês olham lá. Bota assim, as árvores somos nós. É tão interessante que chega a ser ridículo, né? Mas é tão patético. Mas é interessante a gente pensar em besteira. Assim, é bom, né? Para distrair. Veja bem, eu também administro, de certo modo, o meu tempo ruim. Porque eu também cometo uma grande falha, um grande pecado chamado procrastinação. Levante a mão quem sabe o que é procrastinação. Para os que não sabem, é uma injeção para a próstata. Vai no médico lá, senhor José, você precisa tomar 6 injeções de procrastinação para a sua próstata. Procrastinação é o diferimento ou adiamento de uma ação. É o mesmo que postergar, adiar, deixar para depois ou empurrar com a barriga.
Por isso que eu deixei a minha crescidinha, né? Que aqui, na verdade, aqui tem muito investimento, né? Tem muito churrasco, muita lasanha, tem muito investimento aqui. Eu não vou botar fora, assim. Não. Tem que perder a barriga. Não, vou perder a barriga. Calma aí. Né? Que nem botar dinheiro pela janela, né? Calma, devagar. Né? Procrastinação. Todos nós. Eu agora preciso fazer o meu doutorado e estou procrastinando. Qual o motivo? Não tenho pilas. Mas se o Demar me chamar para mais cursos, melhor os pilas. Aí eu posso fazer o meu doutorado. Sempre haverá um motivo para a procrastinação. Sempre. De certo, eu não casei ainda. Por quê? Não, eu quero comprar um apartamento. Eu casei, tive filho cedo, e não simplesmente eu fui morar numa pensão, praticamente. Tudo dividido. Isso não é desculpa. Professor, então o senhor está se matando. O senhor está dizendo que o senhor não tem dinheiro, então não é desculpa fazer o doutorado. Não, não é. Se eu apresentar um projeto e ele for aprovado, eu consigo fazer meu doutorado. Eu não tenho tempo para fazer o projeto. Eu dou aula de manhã, de tarde e de noite. Professor, sempre acha um tempinho. O que o senhor almoça? Diminui menos a comida e faz o teu projeto. Sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito. E eu estou usando eu como exemplo para dizer para vocês como sempre tem um jeito. Então eu também estou sendo preguiçoso. Eu também estou sendo vagabundo. Porque sempre tem um jeito de fazer as coisas. A gente aqui não dá jeito de fazer as coisas. É do ser humano. E que bom que nós somos assim, que a gente é fraco por vezes, que a gente é disperso por vezes. Por vezes. Porque tem gente que é disperso sempre. Por vezes não tem problema. Por vezes comer uma lasanha não tem problema. Agora, todos os dias, tiozinho, não dá. Vai ficar de que tamanho, né? É isso que eu me refiro. Todos nós procrastinamos, todos nós administramos de maneira deficitária o nosso tempo. E identificar o que a gente faz de errado. Vamos tentar entender, então, algumas coisas. Comece montando uma tabela, um cronograma, onde você possa dividir o seu tempo em frações de tempo semanais. Vamos tentar entender um pouquinho como é que funciona isso? Por exemplo, nós temos aqui 3 colunas. Uma coluna com as nossas atividades semanais. Uma coluna com as nossas horas ideais para executar cada tarefa semanal. E uma coluna de horas reais que nós estamos concluindo, fazendo, né, ativando. Muito bem. Então, eu preciso colocar todas as atividades... Bota no papel, bota no Excel, bota no Word, não importa, no teu aplicativo. Tem aquele S-Planner, um aplicativo maravilhoso para gerir o tempo melhor, uma agenda muito boa. S-Planner. S-Planner. Baixa o aplicativo para o Android, muito bom, barato, grátis, bem tranquilo, ela te avisa, te organiza, muito legal. S-Planner. Muito bem. Então, eu vou colocar todas as minhas atividades semanais, para eu poder tentar coordenar. Aí eu pergunto para vocês, quantos dias tem a semana? 7 dias. Quantas horas tem o dia? Quanto é 7 vezes 24? A cola está aqui, para quem não responde, está ali a cola. Eu já boto ali, porque a minha matemática é péssima, eu também tenho que dar uma colada ali. 7 dias da semana, vezes 24 horas, dão 168 horas. É importante, gente, que quando eu montar esta tabela, a soma dos horários que eu julguei, do tempo, das horas que eu julguei estar executando essas tarefas, elas batam certinho. Qual é o número, gente? Quanto? 168. Não pode dar nem mais e nem menos. Quanto que deu o resultado da minha tabela ali, gente? Está errado. Eu superestimei o meu horário. Algumas coisas eu coloquei a mais. Eu superestimei ali o tempo das minhas atividades. Então, vamos tentar entender, então, professor, como é que funciona isto? Eu coloquei todas as atividades que eu faço. Por exemplo, o meu lado profissional, eu trabalho lá 56 horas semanais. O meu voluntariado, eu vou lá, eu tenho uma casa de umbanda que eu vou, dou passe lá. Vou lá, 3 vezes por semana, 2 horas, 6 horas. Minha vida conjugal, eu estava doando para minha mulher, né, dedicando para minha esposa 19 horas.
Aí, certo dia, ela me chamou e disse assim, olha aqui, Magrão. Magrão foi elogio. Sabe que marca que não dá assistência abre espaço para concorrência, né? Aí eu, que papo é esse? Cuidem, senão eu vou arrumar um sócio para letra 0 hora. Que papo é esse? Eu digo, opa, vou caminhar no arame, né? Eu vou ter que dar um jeito. Ela disse que eu estava dando pouca atenção. É que o negócio aqui é bom, entendeu? Aí ela quer mais. Eu estava dando pouca atenção, apenas doando 19, ou cedendo 19, ou investindo, melhor ainda, 19 horas de amor, carinho, atenção, né, para ela lá. Aí o que eu fiz? Como eu sou um cara organizado e eu fiz uma tabela, eu fui lá na minha tabela e olhei aonde eu estava excedendo tempo para algumas atividades. Eu comecei a entender o porquê que eu estava cedendo tempo em algumas atividades. Aí eu pensei, poxa, cara, eu estou dando 9 horas do meu tempo de bate-papo com os meus amigos, jogar um snook, tomar uma cerveja, bater um papo, né? Tocar um violão, 19 horas, estou dando 9 horas, eu vou tirar ali 2 horas. Aí eu fui lá o quê? Como eu visualizo, né? Eu fui lá e tirei, e peguei e botei mais 2 horas aqui, tirei 2 horas e passei para cá, passando a se tornar 21 horas de puro amor para ela. Sabe o que ela disse para mim? Tá pouco. Quero mais. Ah, gordinha é insaciável. As gordinhas são, né? Mas eu tenho a possibilidade de visualizar e da onde tirar tempo. Porque no momento em que eu estou visualizando e que eu coloco com veemência, com verdade, o que eu estou botando aqui de tempo, mesmo superestimando o meu tempo, que está errado, porque eu teria que refazer toda a minha tabela, porque qual é o resultado que ela tem que dar no número de horas? Quanto? Que nem aquela splash, tá? Todo mundo bem motivado. Quanto? Quanto? Nós vamos ficar até às 11 aqui no quanto, quando todo mundo falar. Quanto? Agora foi bom, viu? Entenderam, gente? Bota no papel. Parece que o senhor está voltando para um jardim de infância? Talvez. Quando a gente precisa organizar as coisas e ordenar e administrar, que a gente quer administrar melhor, precisa, às vezes é preciso mesmo. Tá? Vamos adiante. 1, 2, de modo bem evangélico, tá? 3. Tem 2 moças que vão dançar o lepo-lepo. Leiam agora entendendo. Todo mundo lendo ao mesmo tempo. 1, 2, 3. Até o cara que está filmando está lendo. Né? Entrou, né? Isso aqui é legal, né? Ele ficou meu fã, ele quer meu autógrafo depois. Vou dar meu autógrafo aí. Delegar funções. Esse que é o grande problema. Muita gente não sabe delegar funções. E não é só o chefe que deve delegar funções. Não é só o gestor que deve delegar funções. Todos nós precisamos delegar funções. Muitas vezes a gente não tem tempo de ir ao supermercado. Muitas vezes a gente não tem tempo de levar o carro no mecânico. Não, mas é eu que tenho que ir no mercado, porque eu gosto de escolher o tomate, aquele mais verdinho. Eu tenho que apalpar o tomate. Sabe aquele mais verdinho para a salada? E apertar aquele mais fofinho, vermelhinho para o molho. Eu que gosto de escolher. Eu é que tenho que levar o meu carro no mecânico, porque eu que sei o barulhinho que tem no meu carro. Isso acontece comigo dirigindo. Será? Será que tu não está dando tanta importância assim para ti? Será que tu não está centralizando tanto a atenção na tua pessoa? Chama a pessoa que tu quer ensinar. Meu filho, vem cá. Vamos lá no supermercado. Está vendo este tomate aqui? Não aperta muito, vai estourar. Esse é para o molho. Está vendo este aqui? Este é para a salada. Vem cá. Viu aquele barulhinho no meu carro? Eu quero que tu leve no mecânico dizendo que vem da roda esquerda traseira. Terceiriza. Delega. Confia. Isso permite com que você consiga sobrar mais tempo para você fazer coisas interessantes e permite com que você
auxilia as pessoas a crescer, a evoluir. Delegue, compartilhe. Para delegar funções com eficácia, compreenda melhor como funciona o capital humano que compõe as suas equipes, aplicando o chá para o conhecimento. Quem é que conhece o chá aí? O que eu mais gosto é o de boldo. E quando eu estou muito eufórico, de camomila. Né? E quando eu era adolescente, na década de 70, eu era hippie de cogumelo. Prestem bem atenção, o que é o chá? Chá é uma sigla para destinar o que é o conhecimento, as habilidades e atitudes de uma pessoa. Conhecimento é o saber teórico. O que aquela pessoa sabe? Durante os meus estudos, nas minhas graduações, pós-graduações, tem muita coisa que eu apropriei, que eram interessantes nas aulas, mas que eu não coloco em prática. Isto é o conhecimento, que talvez um dia, quem sabe, eu possa vir a colocar em prática. A habilidade é o que efetivamente tu bota em prática, o que tu é hábil, o que tu sabe fazer. E a atitude é o querer fazer. Eu quero fazer, eu estou meio desanimado de fazer, eu posso fazer, eu consigo fazer. É atitude. Muitas vezes, no capital intelectual da nossa empresa, da nossa instituição, esses dois aqui eles são treináveis. Como ensinar um bebezinho, como ensinar um cachorrinho a senta, levanta, rola, morto, né? Dá para ensinar. A atitude, ela já vem um pouco mais de berço. A atitude, ela vem um pouco mais da pessoa, do caráter, da ética, da moral, como ele enxerga a vida. Lembra da introdução que eu falei, como é que tu acorda de manhã? Ah, que saco ter esse trabalho. Ou, que bom, mais um dia de milagre de vida. Mais um dia para aprender. Mais um dia para ver o sol brilhando. Não é assim? Isso é atitude. Vamos entender um pouco mais como é que funciona isso, então. Chá, conhecimento, é o saber teórico ou aquilo que o indivíduo sabe, mas pouco ou nunca colocou em prática. Habilidade é o saber fazer, ou aquilo que o indivíduo conhece e coloca na prática. A atitude é o querer fazer, ou a vontade, o ânimo que o indivíduo coloca nas ações. Vocês devem conhecer muita gente que tem habilidades, que tem competências, mas na hora de colocar em prática parece que não vai. Não é verdade? E tem aquele que eu faço, mas não tem técnica, não tem teoria e não tem habilidade. Vai dar problema. Agora, quando esse eu faço, ele é bom e ele quer, ensina. O potencial desse cara é maravilhoso. O potencial dele é espetacular. Uma ótima ferramenta para vocês trabalharem os conhecimentos, conhecerem as habilidades e tentar entender as atitudes de um colaborador, de um colega, é aquela velha aplicação do quê, gente? Da análise SWOT, que nós já falamos, né? Tu vai colocar as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades. Uma ótima maneira, tá? 1, 2. Você daqui para essa tem que ser forte, hein? Essa tem que ser bem forte. 3. Podemos até ser ilhas, mas vivemos num arquipélago compartilhado. Todos nós somos ilhas. Cada um com seu jeitinho, com seus sonhos, seus anseios, seus medos, né? Suas virtudes. Todo mundo aqui é ser humano, todo mundo tem as mesmas coisas. Eu sou um pouco melhor que vocês, porque eu sou bem mais bonito. Tá? É evidente isso, né? Mas a gente vive num arquipélago. O que é o arquipélago, pessoal? Coletivo de ilhas. Uma vez eu falei isso numa palestra, coletivo de porcos. Né? Eu digo, não, é vara. Né? As vantagens do trabalho em equipe. A convivência humana é inevitável e necessária. Conviver significa viver com. Significa compartilhar a companhia de. Ou dividir o mesmo pão.
Dividir o mesmo pão? É, dividir o mesmo pão. A palavra companhia vem das navegações da Idade Média, onde a tripulação de um barco era chamada de companhia. No cerne da palavra está o pão, que era o único alimento que durava ou que demorava mais para estragar. Companhia era a expressão originada do latim com pan ia. Com o pão iam, vão com o mesmo pão. Por isso a palavra companhia. Trabalhar em equipe proporciona o quê? Aproveitamento dos talentos individuais, criatividade em prol de uma causa, motivação compartilhada e descentralização do poder. Também, maior rapidez na concretização das tarefas, troca enriquecedora de informações, complemento das funções. Daqui a um pouco eu não sei fazer muito bem uma coisa, mas daí o João sabe, o Gustavo sabe, o Tiburcio me ajuda. Novas abordagens para velhos problemas. E, por fim, o compartilhamento das responsabilidades. Onde eu monto uma equipe, todos nós estamos em prol de um objetivo, do cumprimento de uma ação. Então, a gente divide as responsabilidades para que não doa nada e nem muito em ninguém, e a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Certo? Adiante. Agora, o que eu preciso apresentar, manifestar para trabalhar em equipe? Pelo menos trabalhar bem em equipe. Acolhimento, eu preciso acolher as pessoas que vão trabalhar comigo, eu preciso ser querido, uma pessoa simples, uma pessoa querida, humilde. Mostrar que eu estou ali junto com todo mundo e que eu não sou melhor e nem pior. Nós estamos juntos no mesmo barco, somos uma companhia. Preciso praticar a simpatia. Simpatia não é uma coisa que tu tem ou tu não tem. Simpatia tu pratica. Eu saio de casa bem, eu saio de casa feliz. Eu posso ter milhões de problemas, mas eu tenho que quando eu vou compartilhar com as pessoas, eu preciso passar simpatia. Isso gera credibilidade, gera acolhimento. Participação ativa, não é só ficar num canto olhando e não falar nada. Não, participar, dar ideias, dar opiniões, compartilhar, trazer informações. Abertura ao diálogo, tem que estar aberto ao diálogo. Senão fica aquela coisa assim, não, tá, tu já falou? Tá, agora eu vou falar. Isso é uma coisa muito agressiva, né? Ah, tu falou, pois é interessante isso que tu falou, inclusive, aberto ao diálogo. Diálogo é o debate, né? Interlocutor com interlocutor. Não é interlocutor contra, não, é interlocutor com interlocutor. Tá? Empatia, colocar-se no lugar do outro e foco na solução. Eu não posso colocar foco no problema. Eu tenho que colocar foco na solução. Ah, mas foi o João que errou. Não, foi aonde o João estava trabalhando lá que deu probleminha, então tá. Ô, João, qual é o problema lá? Tá, vamos ver o problema. Não aponta o dedo para o João. Bota foco no problema. Tá? Liderança inspiradora. A riqueza de uma instituição consiste na inteligência criativa que ela comporta em seu capital intelectual. Já falamos? Não. Aqui, né? Opa. Aqui. Esta riqueza surge quando o gestor líder possui a sensibilidade para descobrir, desenvolver e reter os seus talentos. Quem é que quiser esse cargo de gestão, levante a mão, por favor. Muito bem. O que a gente precisa fazer, gente? A gente precisa o quê? Observar as pessoas que trabalham com a gente, principalmente os gestores. Ou mesmo aquele colega, sabe que muitas coisas interessantes e boas e que fizeram eu crescer na minha vida foram pessoas que me deram um conselho. E como eu gosto muito de escutar, que é a diferença, sabe a diferença entre ouvir e escutar, né? Ouvir é ouvir tudo que está. Eu estou escutando o moço mexer com a pasta, a moça suando o nariz, a respiração de alguns, eu estou ouvindo. Ouvir é o que ouve tudo. Escutar é colocar foco, colocar sentido, é processar aquilo que te interessa. Como eu sempre processei muito o que as pessoas falam para mim, eu penso muito sobre isso, sou muito curioso, eu saio de casa com sede de conhecimento todos os dias. Eu sou viciado em conhecimento, a gente que é viciado em drogas, né? Viciado em sexo, já fui, mas não sou mais. E aquele que é viciado em conhecimento, que é o meu caso. Eu saio de casa assim, aberto, o que eu vou aprender hoje? O que hoje eu vou aprender?
Se eu não aprendo nada, parece que falta alimentação para mim. Eu vou murchando, 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 murchando. O que eu quero dizer é que nós precisamos identificar os nossos amigos, dar um conselho, fazer aquela pessoa crescer e reter aquela pessoa não só como teu funcionário ou como teu colaborador, mas aquela pessoa perto de ti para poder te ajudar a crescer também. Aquela pessoa que vai fazer com que tu evolua na vida. Ela vai te ajudar, mesmo que independente do que ela possa te dar de modo consciente. O líder moderno inspira seus colaboradores a desenvolver melhores performances, tornando-se os seres independentes, maduros e de alta excelência para desenvolver as suas tarefas e funções. Inovação na liderança. Autoconhecimento para planejar uma visão estratégica. Isto é o que um líder inovador hoje precisa ter, que é o que nós chamamos de líder moderno. Autoconhecimento para planejar uma visão estratégica. Maximizar e disseminar a missão, a visão e os valores da empresa, organização ou instituição. Praticar diariamente experiências desafiadoras, sair daquela zona de conforto. Não deixar que o nosso cérebro repita as mesmas coisas apenas para poupar energia. Desafiar. Descobrir, cultivar e reter talentos. Esta é a função de um líder moderno. Construir alianças e parcerias. Implantar nas equipes o aprendizado permanente. Não se pode praticar hoje as práticas de ontem para chegar no amanhã. Repito, prestem atenção no que eu estou dizendo, que vocês vão ter que repetir agora. Não se pode praticar hoje as práticas de ontem para chegar no amanhã. Mais uma vez, porque vocês vão ter que repetir, todos em voz alta. Não se pode praticar hoje as práticas de ontem para chegar no amanhã. 1, 2, 3. Que lindo. De novo, bem motivados. 1, 2, 3. I love you, mon amour. Viu como é bom quando as pessoas prestam atenção? Que legal, né? Realização no trabalho, felicidade na vida. Eu sou descendente de turco. E nós temos um ditado muito grande que diz: homens são como tapetes. Às vezes precisam ser chacoalhados para tirar aquelas coisas ruins, a poeira, os pensamentos arcaicos. Quando eu digo homem, é mulher também, né? Que tem muito mais mulher que é mais homem do que muito homem, não é verdade? Eu conheço. Mulher macho, de fibra. Às vezes, temos tudo do que precisamos para viver bem e colocar em estado de felicidade. E se colocar em estado de felicidade. Mas algumas pessoas insistem na melancolia e ingratidão. Eu conheço muitas pessoas que têm emprego bom, bom salário, têm uma aparência linda, têm uma saúde avantajada, filhos maravilhosos, casa, tem tudo para ser feliz. Insiste na ingratidão da vida e insiste naquela melancolia que sempre quer o melhor, mas não se mexe para o melhor. Quer que as coisas caem no seu colo. A minha mãe era assim. Não pensa não que mãe é perfeita, não. Minha mãe era ser humano. Faleceu em março agora, minha mãezinha. De hidrocefalia. É uma doença degenerativa do cérebro, tipo Alzheimer. Às vezes eu chegava lá: oi, mãezinha. Mãezinha, onde é que tu estava? Estava com outra mulher, ela achava que eu era o marido dela. Às vezes achava que eu era irmão, pai. A mente vai gastando. Mudança. Hábito não se joga a janela abaixo. Falei isso na nossa introdução. Mas se empurra degrau por degrau. Não é fácil mudar os nossos pensamentos, a nossa maneira de ver o mundo. Não é nem um pouquinho fácil. Ah, se fosse assim eu estava magro, né? Não é nem um pouquinho fácil.
Mas é jogar degrau por degrau, tentar mudar a cada dia. E eu não estou dizendo que vocês ou eu estejamos errados. Longe de mim. Eu estou dizendo que nós precisamos nos atualizar a cada dia, estar atento ao que o mundo está nos proporcionando e acompanhar este processo de aprendizado. É isso que eu me refiro. Não digo que ninguém aqui tem algum problema, longe de mim, nem eu. Aliás, eu sou praticamente perfeito. Para algumas pessoas, a insatisfação deixa de ser um estado de espírito para se transformar numa filosofia de vida. Tem gente que... Vocês devem conhecer aquelas pessoas que carregam uma nuvem preta em cima, né? Está chegando e lá vem o fulano. Ô, pessoal, para o assunto que o assunto chegou, né? Isso acontece muito. Aí, quais são os dois tempos que nós vivemos ao mesmo tempo? Quais são os dois tempos que nós vivemos ao mesmo tempo? Aí temos também que levar em consideração o tempo biológico que dentro da nossa cronologia aquela pessoa está vivendo. Aquela com a nuvenzinha preta na cabeça. Às vezes está com problema. Eu tinha um colega, ninguém gostava dele, era unânime. Uma instituição que eu dou aula. Dou aula nessa instituição há 14 anos. Era unânime. Lá vinha o fulano. Sempre com uma cara de nádega. Sabe? Gente com cara de nádega. Lá veio o fulano. Eu falava com todo mundo, falo com todo mundo, me relaciono com todo mundo, porque eu não me deixo contaminar. Eu dou sempre o meu melhor, independente do que aquela pessoa está esperando ou não. Eu tenho que me concentrar no meu melhor. Se agradou ou não, paciência, mas eu tenho que dar sempre o meu melhor. Como era um local que tinha uns 63 ou 7 docentes, a gente se via até nem com tanta frequência. Aí eu fui dar aula numa unidade que era um pouco menor, que tinha apenas 12 docentes. E como eu moro num sítio no Morro da Borússia, em Osório, eu venho todos os dias para Porto Alegre, eu trago a minha comidinha. Aí eu fui esquentar minha comida na cozinha naquele dia. Minha marmita. Pouca coisa, uma costela, aipim, polenta, feijão, light. Troço leve para o cara trabalhar bem. Entrei na nossa cozinha compartilhada, e ele estava soluçando, com os olhos cheios de lágrima. E eu sentei, e aí, colega, não sei o quê, quer dividir essa coca comigo, Coca-Cola, eu não tomo refri muito, porque eu roto muito para dar aula, quer dividir comigo, vamos dividir. Não, pode botar aí, beleza, e tal, tranquilo e tal. Pô, cara, posso te ajudar, eu estou vendo que tu não está legal. Aí ele deu um tapão, sério, deu um tapão na mesa, assim, minha comida boa, né? Minha costela! Peguei minha costela, não. A costela eu salvei, né? Estou de saco cheio da minha vida, cara. Já pensei em me matar várias vezes. Como assim? Que isso, cara? O que houve, irmãozinho? Vamos conversar. Começamos a bater papo. Eu não conhecia a vida particular dele. Aí ele faleceu agora, faz 2 anos, um menininho. Um filho já com 14 anos com paralisia cerebral, que ficava só numa cama, com todas aquelas necessidades de cuidados fisiológicos e tal, que vocês sabem, vocês conhecem. E a mulher dele recém tinha ganhado uma menininha com síndrome de Down. Para mim é uma bênção, né? Porque, que eu saiba, Deus dá o frio conforme o nosso cobertor. Eu não tenho preparo psicológico para, talvez, né, tivesse que me preparar psicologicamente para ter 2 filhos especiais. Hoje eu não teria esse preparo. Mas se Deus deu para ele, é porque talvez ele tivesse, né? Se o filho dele estava com 14 anos e depois ele me mostrou as fotos, estava muito bem cuidado, gordinho, bem cuidado, é porque ele teve capacidade de cuidar. Então, esse fardo, que não é um fardo, é uma bênção, mas para alguns pode ser fardo, ele estava conduzindo com uma excelência espetacular. Só que ele estava cansado. Ele tem o direito de andar com a cara amarrada. Ele tem o direito de reclamar e chorar por vezes. Mas algumas pessoas que não têm este fardo, por quê? Se tem tudo na mão, tudo perfeito. Por quê?
visão umbilical. É aquela pessoa que olha apenas para o próprio umbigo. O protagonista da própria vida coloca metas para se manter em movimento. O antagonista da própria vida acha que do jeito que está, tá bom. 1. 2. De modo evangélico. Com o maior respeito, viu? Adoro todas as religiões e respeito. É só uma brincadeira para vocês entenderem que é bem esfuziante. 3. Nesta vida ninguém é nada. Todo mundo está alguma coisa. Provoque hoje sua mudança. Agora, bem bonito, bem motivado pela última vez. 1, 2, 3. Nesta vida ninguém é nada. Todo mundo está alguma coisa. Provoque hoje sua mudança. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até um próximo encontro. Obrigado.